Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor esteja convosco. Amém. Eu quero compartilhar a palavra do Senhor que se encontra no livro da Revelação, no livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Nós vamos ministrar hoje sobre a igreja de Laodiceia, sobre a visão, a revelação que João teve na ilha de Patmos. Amém? Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14, diz assim: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Meus amados irmãos, o livro de Apocalipse, nós podemos observar, que ele tem um autor. E o autor do livro de Apocalipse não é João. João, ele é o escritor, ele escreve o livro. Mas o autor do livro de Apocalipse é nada mais, nada menos do que o próprio Cristo, que vai se revelar para João na ilha grega de Patmos, onde João foi exilado. E ali o Senhor, ele revela para João os últimos acontecimentos que o mundo irá passar. E do capítulo 1 de Apocalipse até o 3, quando o Senhor ele se revela para João, nós podemos observar que há uma mensagem para as 7 igrejas da Ásia, igrejas existentes naquele tempo. E alguns historiadores dizem que ainda existem algumas igrejas dessas que são mencionadas aqui no livro de Apocalipse. E você vai observar que das 7 igrejas, a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, de Sardes, de Pérgamo, Tiatira, Filadélfia e Laodiceia, dessas 7 igrejas, você observa que apenas 2 não sofreram repreensão por parte de Cristo: a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Vamos ver aqui a igreja de Esmirna, o que na revelação, o que o Senhor ele fala aqui no capítulo 2, versículo 8 de Apocalipse, vai dizer assim: E é um anjo da igreja que está em Esmirna e escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Então você vai ver que para a igreja de Esmirna, que se mostrava uma igreja pequena, uma igreja, digamos assim, pobre, mas na verdade era uma igreja rica,
Olha no 9, eu sei que as tuas obras de tribulação e pobreza, mas tu és rico. Porque qual é a riqueza que uma igreja deve ter, irmãos? Uma igreja, ela não pode ser rica aparentemente, ela não pode ser rica aos olhos dos homens, né? Templos suntuosos, né? Digamos assim, com prédios suntuosos, né? Rádios, outras com televisões, né? Então, uma igreja rica para Cristo é aquela que é rica do Espírito Santo, é uma igreja que anda no temor de Deus. A outra igreja é a igreja de Filadélfia, né? No versículo 7, 3, versículo 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém roube, tome a tua coroa. E quem vencer, eu farei coluna no templo de meu Pai, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então você observa que a igreja de Filadélfia, ela recebe também, né, uma promessa semelhante à promessa feita à igreja de Esmirna. Então foram duas igrejas que não foram reprovadas pelo Senhor. Foram duas igrejas que o Senhor, que o Espírito Santo, né, ali está alimentando, duas igrejas que o Senhor está dando força para que continuem fiel, né? Então são duas igrejas que nos chamam a atenção, principalmente, amados irmãos, a igreja de Filadélfia, que as promessas para a igreja de Filadélfia, elas são muito profundas, muito profunda. Olha, como no 10, como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Então, muitos eruditos afirmam que este versículo está associado com a grande tribulação que a igreja, ou melhor, que o mundo irá passar, né, depois do arrebatamento da igreja. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, a coroa está relacionada com o capítulo 5 de Apocalipse, mais à frente, né? Onde no capítulo 5, no versículo 9 de Apocalipse, o Senhor, João ele vai ver, né, um ancião, né, falando ali para o Cordeiro, né, que foi digno de abrir os livros com os seus selos, que com o sangue dele ele comprou para Deus povos de todas as línguas e nações, e para o Senhor ele os fez sacerdotes e reis. Então só usa a coroa quem é rei, né? Quem tem uma promessa, né? Aquele que recebe a coroa, ele vai reinar. Então, como a igreja vai reinar com Cristo nesta terra no milênio, então muitos eruditos afirmam que estes versículos estão associados com o milênio. Amém, meus amados irmãos? Mas o que acontece com a igreja de Laodiceia? Muitos pastores defendem, né, que a igreja de Laodiceia não tem nada a ver com a igreja atual, que é um engano, a interpretação é enganosa com a igreja atual, que não tem nada a ver com Laodiceia, né? Inventam outras interpretações. Meus amados irmãos, nós não estamos aqui para inventar nada, nós estamos aqui para falar daquilo que o Espírito Santo lhe colocou em nossos corações. Se nós atentarmos para a igreja de Laodiceia, se nós atentarmos para a igreja da atualidade, quando eu estou falando de igreja, eu não estou falando em denominação, eu estou falando de nós, porque o Espírito Santo ele tem que habitar em nós. Por que eu digo assim, ele tem que habitar? Porque não depende do Espírito Santo, depende de nós como igreja.
aceitarmos o Espírito Santo, né, e deixarmos ele fazer morada em nós. Que a partir do momento que o Espírito Santo lhe faz morada no homem, ele vai causar o processo chamado de regeneração. Nós já falamos aqui em outras ministrações sobre a regeneração. Então o Espírito Santo ele vai gerar, ele vai fazer uma nova vida. Ele vai mudar o caráter do homem. Diz assim, mas Deus não muda o caráter de ninguém. Meu irmão, Deus muda caráter, ele muda personalidade. Se Deus não mudasse, se o Espírito Santo não mudasse o caráter do homem, meus amados, não haveria santo sobre a terra. Porque os santos somos nós, os servos de Deus. Pecamos, pecamos. Erramos, erramos. Mas não é pecado para a morte. Nós temos um advogado, nós temos um Espírito Santo, que é o Paracleto, uma palavra grega, né, que é o auxiliador, o nosso advogado, que está no comando das nossas vidas e que nos direciona ao arrependimento. E um pecador arrependido, ele não volta mais a pecar. É por isso que o Espírito Santo, ele tem a capacidade de gerar uma nova vida, de mudar o caráter, de mudar a personalidade de uma pessoa. E quando olhamos para a igreja de Laodiceia, nós não estamos falando especificamente de uma denominação e defender outra denominação. Não é essa a nossa intenção. Nós estamos falando como igreja, porque a igreja mudou. A igreja está mudando. A igreja, quando eu falo, é o povo. A eclesia está mudando. Mudando o comportamento, mudando os hábitos. A igreja está esfriando, está fria. Uma igreja que não confia mais no Senhor, uma igreja que você entra, você não sente mais a presença do Espírito Santo. Então é isso que nós vamos falar da igreja de Laodiceia. Veja bem, e é o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, é a última igreja do Apocalipse. Isto diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Uma igreja que não é quente, uma igreja que não é fria, uma igreja que não é morna, então é uma igreja que causa náusea no dono da igreja. E o dono da igreja é Cristo, o princípio da criação. Aonde se gerou todas as coisas, onde tudo foi feito para ele. Você vai entender que Cristo, ele se refere à igreja desta forma, porque ele é, ou melhor, ele era a cabeça da igreja. Por que eu estou falando assim, ele era? Porque hoje muitos homens nos parece que tiraram a cabeça de Cristo e colocaram a sua própria cabeça. Não tem mais o olhar de Cristo. Não tem mais os ouvidos de Cristo. Não tem mais a boca de Cristo. O evangelho que é ministrado é feito para agradar as pessoas. O evangelho que é ministrado hoje é com a intenção de segurar todo mundo dentro da igreja. Não, não posso bater, eu não posso falar porque não sei o quê, né? E quando vem uma palavra mais dura, uma admoestação, aí o irmão já reclama, aí o pastor, com medo do irmão trocar de ministério, ele faz de tudo para agradar o irmão. Meus amados irmãos, o evangelho ele não foi feito para agradar ninguém, o evangelho foi feito para salvar vidas, para salvar a alma do inferno. O evangelho foi deixado pelo Senhor para que haja uma conscientização, haja uma consciência daquilo, do caminho que você escolheu. Se você escolher a porta estreita, que é Cristo, amém. Se você for fiel, amém. Se você for determinado a conquistar a sua salvação, amém. Agora, se você escolher a porta larga, porque a porta de Cristo, que leva a Cristo, é estreita, mas se você escolher a porta larga, se você quiser ir ao inferno, que você vá de forma consciente.
Mas o que acontece é que existem muitas pessoas dentro da igreja que ainda não estão libertas, que ainda estão fazendo a vontade de Satanás devido ao evangelho que é pregado, aos ensinamentos que são dados. Muitas pessoas sisudas, muitas pessoas altivas, pessoas soberbas, pessoas doentes espiritualmente, pessoas que não conseguem oferecer um louvor a Deus da forma como Deus merece receber. Muitas pessoas que vivem na hipocrisia dentro da igreja, mergulhadas no pecado da prostituição, pessoas que vivem no vício, homens espancadores, pastores cheios de cobiças, cheios de ambição, de ganância pelo dinheiro, pastores que se prostituem com membros da igreja. Então, uma igreja assim, meu amado irmão, uma igreja que não faz diferença nenhuma no mundo, é uma igreja morna, não é fria, porque aquilo que é frio, se houver arrependimento, o Espírito Santo ele pode acender novamente a chama no coração dos membros da igreja, a igreja voltará a pegar fogo. Uma igreja quente, ela não precisa ser mais aquecida, mas é uma igreja morna. O dono da igreja, ele revela para João que a igreja de Laodiceia é uma igreja morna. Se nós buscarmos ali o contexto histórico, você vai entender, né, que há uma relação, né, que segundo a história, as águas que haviam para ser consumida ali em Laodiceia, não poderiam ser consumidas, não havia água potável, por ser uma região de vulcões. A água teria que ser desviada da cidade de Colossos para Laodiceia, para poderem beber a água, porque por ser uma região de vulcões, a água era morna. E dizem que Cristo lhe fez esta referência tomando justamente esta situação da cidade de Laodiceia. E quando você bebe uma água morna, quando você engole, quando você traga uma água morna, a tendência é você vomitar, a tendência é você colocar para fora. Como é difícil para Cristo ver que a sua igreja é morna, porque a igreja do Senhor tem que ser quente, tem que ser aquecida com o Espírito Santo de Deus. A igreja do Senhor tem que fazer a diferença nesta terra. Louvado seja o Senhor. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, pobre e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio, para que vejas. Como dizes, sou rico? Para você ver que a igreja que é morna, que a igreja que é reprovada por Cristo, para você ver que tem tudo a ver com a nossa realidade, tem tudo a ver com a igreja atual. Repito o que eu falei no princípio dessa ministração. Não estamos falando de denominação, estamos falando de igreja. Eu como igreja, você como igreja. As pessoas hoje estão mais voltadas para a riqueza, para o dinheiro. Não preciso de ninguém. Eu tenho tudo. Eu não preciso de ninguém. Você vê templos suntuosos, você vê templos com orquestras, os melhores músicos, todo mundo organizadinho. Já participei de ministério que ficou difícil até para mim, porque toda semana era uma roupa diferente, eu não tinha condições para comprar uma roupa diferente. E os irmãozinhos nunca poderiam fazer parte do ministério por causa de certas normas que eram colocadas, inclusive na indumentária.
Meus amados, o Senhor ele não quer, não é a indumentária do homem que chama a atenção de Deus, não é a tua conta bancária, não é o teu status na sociedade. Não é isso que o Senhor ele quer de nós. O que Ele quer é o intangível. O que Ele quer é que pratiquemos a justiça. O que o Senhor quer é que pratiquemos o amor. O que o Senhor quer é que sejamos verdadeiros adoradores, que façamos a diferença desta terra, que não sejamos hipócritas. Nós precisamos entender o que Ele quer de nós. Mas nos parece que cada vez que o tempo vai passando, os anos vão se passando, os dias vão se passando e a igreja não consegue entender qual o significado do Evangelho, não consegue entender o que Cristo está pedindo para nós. Oh, meus amados, brevemente Jesus está voltando. A hora é agora de nos convertermos. A hora é agora de atentarmos para as almas, de não fazermos acepção de pessoas. Você vai entender que aqui na igreja de Laodiceia, tudo isso estava acontecendo. Veja bem, ele fala no 18, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que onde aos olhos com colírio para que veja. Tem que comprar ouro provado no fogo, porque o fogo do Senhor ele purifica, ele tira todas as impurezas do ouro. E eu te garanto, meu irmão, que não é o ouro material, o mais precioso que Cristo quer nos entregar, que Ele deixou para a igreja, é o Espírito Santo de Deus. As vestes brancas é santidade. Uma igreja tem que ser santa, uma igreja tem que ser separada. Uma igreja tem que ser luz, tem que ser sal. Uma igreja tem que fazer a diferença, meus amados irmãos, porque aquele que deu o seu sangue lá na cruz do Calvário, que deu a sua vida por nós pecadores, Ele fez a diferença. Cristo, em 3 anos nessa terra, Ele vai mudar a história do mundo. Ele vai mudar a história daqueles homens que o seguiram. Ele vai mudar a história, Ele vai fazer verdadeiramente discípulos. A igreja vai surgir. A igreja vai surgir a partir do sacrifício de Cristo. Você vê que Cristo vai ressuscitar. E quando Ele ressuscita, quando Ele vai visitar aqueles homens, seus discípulos, ali em João 20, a partir do versículo 21 diante, que Ele sopra o Espírito Santo, você vai ver que a vida daqueles homens vai mudar. Então Cristo Ele fez a parte dele. As evidências são claras. Você vai ver que o túmulo ficou vazio, está desocupado até hoje, o túmulo onde foi colocado Cristo. Você vai ver que aqueles homens, eles vão testemunhar tudo o que Cristo fez. Eles vão deixar escrito o Evangelho do Senhor. Você vai observar que aqueles homens, eles vão ter a vida transformada através do Espírito Santo do Deus vivo. Você vai ver que aqueles homens que antes estavam acovardados devido à perseguição dos judeus, dos romanos, agora aqueles homens, eles vão dar a própria vida. Muitos vão morrer de forma violenta. Vão morrer mais felizes, porque tinham uma certeza da vida eterna. Ou seja, a igreja primitiva, ela vai verdadeiramente colocar em prática os ensinamentos de Cristo. Havia avivamento, havia união. Mas e agora em Laodiceia? O Senhor está pedindo santidade. O Senhor está pedindo para comprar ouro dele. O Senhor está pedindo que nós compremos sabedoria, discernimento, a fé, o Espírito Santo, irmãos. Nós precisamos pedir a Ele. O ouro não é riqueza material, mas sim espiritual, que o Senhor ele quer dar para a igreja de Laodiceia. O homem ele tem que entender essas coisas e ser uma igreja santa. O 19, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Olha o que ele está pedindo. É uma igreja morna, uma igreja que ele vomita da boca, uma igreja
uma igreja que precisa comprar ouro provado no fogo, uma igreja que precisa de santidade, mas ele ainda está pedindo arrependimento. Ou seja, que se houver arrependimento, porque arrependimento não é remorso. Arrependimento é quando você se arrepende e você não volta mais a pecar. Você não volta mais a cometer o erro que você cometia. Então o Senhor está pedindo arrependimento. Ainda dá tempo, ainda dá tempo. Ainda podemos achar graça aos olhos do Senhor, podemos sim, a partir do momento em que coloquemos em nossos corações como, em primeiro lugar, a presença do Espírito Santo no meio da igreja. Veja bem, eu repreendo e castigo a todos quanto amo, ser pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Versículo-chave. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Aonde está Cristo nesta mensagem? Aonde está Cristo com relação à igreja de Laodiceia? Meus irmãos, você vai ver que é uma igreja que se julga rica, né? Em outras palavras, uma igreja poderosa. Só que Cristo ele não está dentro da igreja, ele está fora da igreja. Eis que estou à porta e bato. Você já imaginou o quão difícil é para nós aceitarmos isso? O quanto é difícil para Cristo aceitar isso? Imagine você. Você comprou uma casa, você trabalhou a vida inteira, você comprou uma casa. Você comprou uma casa, né? E você saiu para viajar. E deixou a sua casa lá. Alguém tomando conta da sua casa. E quando você chega na sua casa, você não tem acesso na sua casa. Você não tem como entrar porque se apoderaram da sua casa e não deram e não querem saber mais de você. Botaram você para fora, né? E não deixaram mais você entrar na casa. É mais ou menos assim que Cristo, ele se sente com relação à igreja de Laodiceia. Quem fundou a igreja? Foi Cristo. Quem deu a vida pela igreja foi Cristo. A cabeça da igreja, Colossenses 1,18, é Cristo. Ele é a cabeça da igreja. E agora, na igreja de Laodiceia, na visão que João teve, o Senhor está de fora da igreja, está do lado de fora. Não tem como ele entrar na igreja. Ele tem que bater a porta da igreja. Eu vejo muitas pessoas usando esse versículo aqui, né, de forma, digamos assim, até contraditória em algumas mensagens, né? Se ele chegar e bater a porta, você abrir tudo. Ele está falando aqui para a igreja de Laodiceia. Ele está falando aqui para a igreja. Ele está fora da igreja. Ele está fora da igreja. O dono da igreja ficou para fora da igreja. Tá? Se alguém ouvir a minha voz, então se alguém ouvir a voz, mesmo no meio de tudo, irmão, de todas essas complicações, se alguém que está lá dentro ouvir a voz de Cristo, como ele vai ouvir a voz de Cristo? Como é que ele vai ouvir que o dono está batendo na porta? Amados, quando você ouve a palavra de Deus e você deixa a palavra transformar. João capítulo 17, versículo 17 diz assim: a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus muitas das vezes é dura, muitas das vezes é dolorosa. Mas nós precisamos nos alimentar da verdade, meus amados irmãos.
O evangelho tem que ser verdadeiro. O evangelho que não fala, que não reprime o pecado, o adultério, a mentira, a cobiça, a avareza, a vaidade, o engano, não é evangelho. O evangelho tem que ser objetivo, direto. O evangelho tem que repreender, que reprimir o pecado. E muitas vezes a pessoa não gosta de ouvir a verdade. Muitas das vezes a pessoa está dentro e não abre a porta do seu coração para Cristo. Porque o Senhor vira e mexe, Ele manda um pregador lá, Ele manda um profeta, Ele manda um crente louco, como alguns dizem, olha, só quer ser santo, só quer ser santarrão, mas tem que ser santo mesmo, meu irmão. O crente tem que ser santo. O que não pode é ser hipócrita, o que não pode é pregar uma coisa e viver outra. Mas se você prega e você vive a palavra, você tem que ser santo, porque a igreja tem que ser santa. Está aqui na palavra. Vestes brancas significam santidade. Significa santidade. Está aqui no versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças e vestes brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Lá no final do Apocalipse fala em vestes brancas de novo. Então, o que é santidade? Então, a partir do momento que você ouve a palavra e você abre o seu coração, é o Senhor batendo, querendo arrependimento, falando para você, cuidado com os falsos ensinamentos, cuidado com o evangelho que estão pregando, olha para a vida do teu pastor, olha para a árvore, vê se dá fruto, vê se tem testemunho, vê se verdadeiramente este homem é de Deus. Observa se não é lobo em pele de cordeiro, irmãos. Nós temos esse direito, meus amados. Nós temos esse direito. Nós devemos honrar quem é pastor. Nós devemos honrar quem é servo de Deus. Quem é joio, quem é lobo, meu irmão, fora, longe de nós. 1 Coríntios, capítulo 5, do versículo 9 em diante, você vai perceber, você vai ouvir o que nós estamos falando aqui. Nós erramos muito porque não lemos a palavra de Deus. Você não está presa a ninguém. Você deve estar presa, aliançada com Cristo, com Jesus Cristo. Não se deixe ser enganado. Não se deixe ser levado por este evangelho que pode tudo. Este evangelho que ninguém vai ser condenado, vai ser todo mundo abençoado. Você pode namorar com a sua namoradinha, pode ficar noivo, pode dormir na casa dela, você pode viajar com ela, que não tem problema nenhum, que vocês já estão noivos, meu irmão. Isto aí é pecado. É pecado. É pecado. Se você estiver tendo intimidade com a sua namorada, ou com alguém que você não seja casado, mas eu sou solteiro, como tem muitos pregadoreszinhos aí que eu conheço. Eu sou solteiro e eu posso fazer, meu irmão, você está em prostituição. Você está em prostituição. O Senhor, Ele vomita da boca prostituto. Vomita da boca hipócrita, feiticeiros, pessoas invejosas. O Senhor, Ele vomita da boca. Então há uma necessidade de santificarmos as nossas vidas. Há uma necessidade de escolhermos verdadeiramente se queremos abrir a porta para o Senhor. Se verdadeiramente deixarmos Ele entrar em nossas vidas, já haverá mudança. Se verdadeiramente deixarmos Ele entrar e cear conosco, porque se eu chamo alguém para cear na minha casa, é porque há intimidade. E o que Ele quer? Ele não quer só entrar na tua vida, Ele quer cear contigo. Ele quer ter intimidade contigo. Ele quer transformar a tua vida, Ele quer mudar a tua história. Igreja de Laodiceia, é tempo de acordar. É tempo de atentarmos para o nosso Deus e fazermos a vontade dEle. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer. É difícil? É difícil. Mas há uma promessa aqui. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. É difícil, mas não é impossível.
O segredo, meus amados irmãos, está em abrir a porta. A igreja é você. A igreja é você. O Senhor, Ele quer mudar a tua história. Deixa as más companhias. Pare de andar com joio. Eu sempre costumo falar desta forma que eu vou falar agora para você. Quer ser crente? Anda com alguém mais crente que você, meu irmão. Quer ser limpo? Ande com alguém que seja mais limpo que você. Quer ser justo? Anda com alguém que pratica justiça mais do que você. Faça isso e o Senhor certamente vai te honrar. Abre a porta do seu coração para Ele. Deixa Ele mudar a tua vida. Deixa quem quiser fazer o errado, faça o errado. Mas você, faça o certo. Não despreze as batidas do Mestre. Não despreze as batidas do Mestre. Louvado seja o nome do Senhor. A gente vai estar orando agora, amados. A gente vai estar orando pela igreja do Senhor. Orando para que o Senhor venha nos abençoar, para que o Senhor venha mudar a nossa história. Louvado seja o Senhor. Eterno Deus, poderoso Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos, meu Pai, por este momento em tua presença. Te pedimos perdão por todos os nossos pecados, seja por pensamentos, seja por palavras, seja por obras. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Ó Pai, te apresentamos, Senhor, a tua igreja, Senhor, o mundo afora. Meu Deus, que venhas, Senhor, avivar a tua igreja. Que o Senhor venha, Pai, soprar o teu Espírito sobre a tua igreja. Que o Senhor venha dar vida para a tua igreja, Senhor. Tu venhas repreender, meu Pai, toda a força de Satanás. Tu venhas repreender todo o mundanismo, Senhor, meu Pai, que temos visto dentro da igreja, toda a frieza espiritual, toda a frieza, Senhor, imposta, meu Pai, imposta pela hipocrisia, pelas heresias, pelos sincretismos, Senhor, que estamos vendo dentro da tua igreja, Senhor. Meu Deus, mas a igreja é tua, Jesus. A igreja é tua, é o Senhor que é o dono da igreja, Pai. Eu creio, Senhor, que nesses últimos dias, meu Pai, Senhor, muitas vidas ainda serão alcançadas, Senhor, pelo teu verdadeiro evangelho. Meu Pai, e que em nome de Jesus, o Senhor, meu Pai, venha pelejar pela tua igreja. Tu venhas levantar homens, mulheres, jovens, Senhor, comprometidos com o teu reino, meu Pai, para que um avivamento ocorra na tua igreja. Nós te pedimos essas bênçãos, Senhor. E em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Abençoa este homem, abençoa esta mulher, abençoa este jovem. Que o Senhor venha avivar o seu ministério em nome de Jesus. Meus amados, aqui eu quero agradecer a palavra do Senhor, agradecer este momento na presença de Deus e que Deus abençoe a todos. Fique com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.